Você que está em casa também, abra sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 1. Primeira epístola de João, no capítulo 1. Isso, primeira epístola de João, no capítulo 1. Isso. O título seria A Segurança da Salvação, já que esse é o assunto principal desta carta. É esse, se você quiser guardar isso aí. O assunto principal dessa carta aqui é a segurança da salvação. E João vai mostrar aqui alguns processos que podem identificar aquele que é salvo. E é o que faz a diferença. Ele vai mostrar a diferença entre os salvos e não salvos, se você ler essa carta aqui. Diz assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Deixa aberta a sua Bíblia, nós vamos já continuar a leitura. O apóstolo João é como uma testemunha ocular. Quando ele fala desse verbo aqui, ele se refere à pessoa de Cristo. O que acontecia? Os gregos, eles não acreditavam na criação, na ressurreição e nem na encarnação. Eles acreditavam no dualismo, que dizia o seguinte: o espírito é bom e a matéria é má. Logo, esse Cristo que é pregado não pode ser o Salvador, porque se ele fosse bom, então ele não encarnaria em carne e osso, em corpo humano. O gnosticismo é a mesma visão, um braço também dizia a mesma coisa. E eles tentavam semear essa dúvida entre aqueles que estavam abraçando a fé, aqueles que estavam se chegando para a fé em Cristo, colocando neles a dúvida. E o apóstolo João diz: não, ele é tão real que nós o vimos, nós o ouvimos e nós até tocamos nele, porque o apóstolo João era uma testemunha ocular. Aqui também cabe uma lição rápida aqui, um dia desse até eu falei sobre isso, que hoje em dia já não existe mais essa função de apóstolo, porque um apóstolo tinha que ter essas características, tinha que ter visto, ouvido e tinha que ter estado com ele. Esse era um dos perfis do verdadeiro apóstolo. E João é uma testemunha, dizendo: não, ele é real. Nós o vimos, ouvimos e até tocamos nele. E tem mais.
Ele se manifestou no nosso meio, porque em toda a Escritura, ele já vinha sendo anunciado como verbo. Lembra que está escrito lá no Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus. No princípio era o verbo, ou seja, ele sempre esteve presente, nunca esteve ausente, sempre presente. Quando chega o tempo determinado, então ele se manifesta, e aí lá em João 3,16 vai dizer qual é a causa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele estava presente como verbo, estava presente naquelas figuras que nós vemos em todo o Velho Testamento, e não só isso, ele se manifestou no nosso meio. Então João quer deixar bem claro, ele é real, é ele o Cristo, é ele o Salvador, não há outro, é ele que salva. Esse aqui é o primeiro princípio para alguém dizer que é um cristão. Ninguém pode se dizer cristão se ele não acreditar que Jesus é o Cristo, ele é o Salvador, como ele próprio disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é difícil você pegar muitos segmentos e muitas religiões que ainda nos dias de hoje negam essa divindade de Cristo como Deus. Não é difícil. Você vai pegar muitos segmentos que ainda defendem que ele não é o Deus Todo-Poderoso, que ele não é o Salvador. Você vai pegar muitas linhas que vão dizer isso aí. Então, isso já é um sinal que essas pessoas não podem dizer somos cristãos, somos de Deus, tivemos um encontro com Deus. Não. O primeiro aspecto é esse: alguém que é cristão, ele crê na obra de Cristo, ele crê que Cristo veio, morreu na cruz e um dia voltará. Amém? Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está lá e um dia voltará para nos buscar. Amém, gente? Então, João deixa bem claro isso. Agora, ele vai dizer algumas coisas que acontecem nesse processo. No versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, as coisas de Deus são reais, são verdadeiras, são transparentes. Não existe ocultismo nas coisas de Deus. Não, as coisas de Deus são reais, são verdadeiras, são notórias. E João diz, não há nele treva nenhuma. E aí ele vai dizer no versículo 6, se dissermos, olha só um termômetro aqui, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Olhe para mim, aqui está um termômetro, uma forma de aferir se você está nele ou não. Em relação à segurança da salvação, existe algumas coisas que eu e você precisamos entender. Nós corremos o risco de pensar que somos salvos, estamos salvos e na verdade estamos perdidos e não estamos salvos. Às vezes somos convencidos pela nossa vaidade, pela nossa prepotência, pela nossa religiosidade e achamos, não, eu sou salvo, eu sou de Deus, eu sou... Então esse é um perigo que a gente corre. Por outro lado, duvidar também da salvação, aqueles que o tempo todo vivem atormentados, eventualmente quando passam por uma dificuldade ou
quando cometem um deslize, um erro, alguma coisa, dizem: ah, meu Deus do céu, eu perdi a minha salvação, e agora estou perdido, será que tem jeito para mim? Quer dizer, é um outro problema também. Como viver assim? Se a segurança da nossa salvação, ela não está nas nossas mãos. A segurança da salvação está nas mãos de quem? De Deus. Se tivesse na minha mão e na sua, como diz John MacArthur, nós já tínhamos perdido ela muitas vezes. Que se ela tivesse na nossa mão, é provável que a gente dormisse salvo e acordasse já perdido. Ou acordasse salvo e já fosse dormir perdido. Porque nós ia perder, ganhar, toda hora. Não. A segurança da sua salvação, ela está nas mãos de Deus e não nas suas mãos. Então, como lidar com isso? E aí ele responde aqui, no versículo 6, novamente: se dissermos que mantemos e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui está um termômetro. Como que eu sei se eu estou nele? Ele está dizendo aqui: se eu estou nele, é natural que eu pratique a verdade. E não é porque eu sou bom, porque eu sou alguma coisa, não. É simplesmente porque ele me transformou. Eu tive um encontro com ele. Eu fui transformado numa nova criatura. Não sou eu que me transformo, é ele que me transforma. E a santificação, ela é uma evidência de alguém que é salvo. É impossível ser salvo, João está dizendo, e andar nas trevas, ou viver nas trevas. Que salvo é esse que vive nas trevas, que vive no erro? Nós não erramos? Nós erramos, e eu vou mostrar aqui no texto para você que todo mundo erra, mesmo o salvo erra, mesmo o salvo continua sendo pecador. Mas o salvo, ele não está mais sobre o poder de Satanás, ele é livre, ele é liberto, ele é transformado, ele recebe uma nova vida em Cristo. Logo, ele não pode viver na prática daquilo que ele vivia. Ele foi transformado. A ordem é que eu e você tirássemos, nos despíssemos do velho homem e nos revestíssemos de um novo homem, feito segundo a vontade de quem? De Deus. A ideia lá é o seguinte: eu tiro uma roupa suja e coloco uma roupa limpa. Eu estava mal cheiroso, eu estava fedido, agora não, agora fui redimido, eu fui lavado, sou uma nova criatura. Tem muitas coisas aí que já não pertencem mais para mim. Tem lugares que eu já não posso mais colocar os meus olhos, tem ambiente que não era mais para mim, tem conversa, círculo de conversa que não me pertence. Sou uma nova criatura. Se eu conseguir conviver numa boa e achar tudo normal, então tem algum problema comigo. Porque se eu sou de Deus, não é questão de seguir uma regra ou uma doutrina humana, é questão de transformação no cerne. Você foi transformado de dentro para fora, ou então não foi. Porque se você foi, então você é conduzido pelo Espírito Santo. É Ele quem te conduz. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? O Espírito Santo. Jamais, escute o que eu vou te falar. Um crente, ele peca. Um crente, ele erra, eventualmente ele erra, num acidente de percurso ele comete alguma coisa. Mas tem uma coisa: um crente jamais ele vai pecar em paz. Jamais ele vai cometer um erro em paz, sem sentir culpa nenhuma. Não é impossível isso aí. Porque se ele é de Deus, quando ele errar, ele vai reconhecer que ele errou. Ele vai sentir o peso do pecado. Não, eu estou na graça, Jesus já levou. Cuidado, hein? Cuidado. Leia Hebreus capítulo 10. Para aqueles que pisam no sangue da cruz, para aqueles que deliberadamente insistem no pecado, já não resta mais sacrifício. O escritor de Hebreus diz que a única expectativa que essa pessoa deveria ter é de fogo. Nenhuma outra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então é preciso ver: será que eu sou salvo? Eu estou salvo? Ou eu sou um convencido? Eu sou um religioso que carrega a Bíblia, que canta algumas músicas e acha que por isso eu sou de Deus e sou mais de Deus do que outras pessoas? Será que de fato houve uma transformação no meu ser? Tem pessoas que o que ela faz é puro disfarce.
É pura aparência. Mas lá no íntimo, ela nunca nasceu de novo. Ela nunca foi transformada. Quando Nicodemos vai até o Senhor Jesus, ele era visto como um homem religioso, um homem piedoso. Mas ele sabe que há problemas com ele. Ele não é aquela pessoa. E há um conflito interno. Esse é o primeiro sintoma de quando nós estamos no processo do encontro com a verdade, é sentir esse conflito. E aí Nicodemos sente, rapaz, eu não estou bem, eu vou ter que ir até ele. E aí quando ele vai dizer, o que eu faço para ser salvo, para ver o reino de Deus? Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo, não tem nada aí que dá para aproveitar, você tem que nascer de novo. É o único jeito de você ver o reino de Deus. Se você pegar na história, por exemplo, Martim Lutero, que é conhecido como o pai da reforma protestante. Martim Lutero teve esse conflito dentro dele. Quando ele entende a santidade de Deus, e também a pressão, que a religião colocava sobre ele, e ele, vendo o seu estado de pecador, dizia, então eu estou morto, então, porque como é que vai fazer? Eu vivo quebrando as regras, vivo não conseguindo cumprir, não tem saída para mim então. Esse conflito não vai acabar nunca. E um dia, à luz de velas, lendo a Bíblia, o Senhor revela para ele aquele versículo: o justo viverá pela fé. Pela fé naquilo que Cristo fez. E ali a alma dele é liberta. E ele entende que ele não é salvo por ele, mas quem o salva é Cristo, quem o transforma é Cristo. E esse peso é arrancado da vida dele. Mas ele sentiu a culpa. Ele viu o quanto é grave ser pecador. Tem gente que nunca entendeu isso. Ela comete cada atrocidade, ela tem como normal. A mentira para ela é normal. A idolatria é normal. A sensualidade, a imoralidade é tudo normal para ela. Isso aí tem alguma coisa errada. Porque se você é de Deus, você está sujeito a errar. Mas logo você vai se sentir incomodado por aquilo que você fez. João está dizendo, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não é o que você fala, é o que você faz, é o que você é. Parecer é uma coisa, ser é outra. E ele vai seguir dizendo, versículo 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o seu sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olhe para mim, a primeira coisa que eu entendo, João dizendo aqui, é que se eu estou nele, eu ando na verdade. Eu ando na verdade. A doutrina, a palavra de Deus. A segunda característica, ela é social. Se eu tenho comunhão com Ele, se eu ando na luz, então nós mantemos comunhão uns com os outros. Aqui falando em relação a irmãos, aqueles que compartilham da mesma fé, que é algo que cada vez se torna mais distante da realidade que nós vivemos, porque as pessoas, cada dia que passa, estão mais desunidas, estão mais distantes, estão mais afastadas. Se eu tenho comunhão com Ele, eu ando na verdade. Se eu tenho comunhão com Ele, isso é transmitido na minha vida social, é notório, todo mundo vê no meu comportamento. Jesus disse, ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Ninguém acende uma candeia e põe debaixo da cama, mas põe no velador. Não existe a possibilidade de você ser um cristão anônimo. Preste atenção, você que me assiste aí. Não há essa possibilidade de você ser um cristão anônimo. Ninguém sabe, mas eu creio em Deus. Não há essa possibilidade, porque se você crer em Deus, isso é notório. As pessoas, e você não precisa falar, as pessoas ao olhar para você, ela vai ver a diferença, porque você e eu sempre
Não é de vez em quando, é sempre. Sempre vamos estar andando na contramão desse mundo. Aquilo que para o mundo é normal, aquilo que o mundo aplaude, eu e você condenamos, porque Deus condena. Logo nós também condenamos. Estamos na luz, aonde Ele mesmo está, João disse. Se eu estou na luz aonde Ele está, eu tenho que ser parecido com Ele. Não é uma luz fora dele. Não, é uma luz nele, através dele. E ele disse mais aqui, que se mantermos essa comunhão, ele nos purifica. Ele vai falar do sangue, né? Do sacrifício da cruz. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha só que coisa interessante. Se Ele nos transforma numa nova criatura, num novo ser, num novo homem, se o termômetro é andarmos na verdade, é uma vida social de comunhão com os irmãos, e mostrando para a sociedade que de fato nós fomos transformados, em contrapartida, não há espaço para jactância, não há espaço para orgulho, não há espaço para prepotência. Por quê? Porque mesmo sendo transformados, ele diz que nós continuamos sendo pecadores. E que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos enganando a nós mesmos, estamos mentindo. Nós não estamos sendo verdadeiros. Quando nós, se dissermos que não cometemos pecado, fazemo-lo mentiroso. Versículo 10. E a sua palavra não está em nós. Olha só. Ao mesmo tempo que ele me transforma, eu não tenho mérito nisso. Eu sou transformado por ele. Eu continuo sendo um pecador, liberto, né? Transformado, mas pecador. Eu não sou perfeito ainda. Eu não alcancei ainda a plenitude. Só vou alcançar naquele dia, quando nós encontrarmos com ele. Então, eventualmente, aqui eu vou falhar. A ideia aqui é o seguinte: mesmo convertido, mesmo transformado, mesmo estando nele, a segurança e a dependência nele é total. É do primeiro dia até o último dia, dependendo dele. Mesmo eu e você sendo tirado do mundo, tirado do império das trevas, ainda assim, Deus é Ele quem nos mantém. Essa doutrina é chamada a perseverança dos santos. Quem é que faz isso conosco? Quem é que nos preserva? Quem é que nos guarda? É Ele. Por quê? Porque mesmo depois da transformação, eu e você já erramos, eu e você já falhamos, eu e você já escorregamos, já pensamos o que não devia, falamos o que não devia, fizemos o que não devia. Então, quer dizer, estaríamos perdidos do mesmo jeito. Continuamos sendo pecadores, mas pecadores transformados, arrependidos. Alguém que vive na dependência de quem? De Deus. Aqui nós temos que tomar cuidado. Infelizmente, também nós temos dois extremos. Nós temos um lado, a libertinagem, que são aqueles que distorcem a graça de Deus, e pelo fato de estar na graça, imagina-se que pode fazer tudo, pode viver do jeito que quiser. Isso aí é libertinagem. Isso aí conduz à perdição, ao inferno. Isso é um perigo. Mas do outro lado nós temos um extremo também, que é o legalismo. Aqueles que se sentem autossuficientes, acima do bem e do mal, podendo apontar o dedo para todo mundo e dizer: eu sou melhor que você, porque eu sou de Deus, eu vou na igreja, você não vai. Lembra do fariseu e do publicano? Eles sobem para orar, o fariseu ora de si para si. Ao invés dele olhar para a vida dele, ele olha para a vida dos outros. Aí ele diz assim: graças te dou, porque eu não sou igualzinho a ele ali. Eu pelo menos jejuo 3 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo, eu sou um religioso, nota 10, né? Aí chegou a vez do publicano orar, ele não queria nem levantar o rosto, porque ele reconhecia que ele era pecador. Ele reconheceu, disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse: esse daí já desceu justificado, porque ele entendeu o estado dele. E o outro não adiantou nada, a oração dele foi dele para ele mesmo e não trouxe nenhum resultado.
Então tem que tomar cuidado com isso aí. Lá em Romanos capítulo 2, qualquer dia nós vamos tratar aquele texto, o apóstolo Paulo diz: portanto és indesculpável o homem a quem quer que julgue, porque naquilo que ele julga, ele faz a mesma coisa. Lá Paulo estava tratando justamente do orgulho dos judeus, que os judeus, como era o povo de Deus, escolhido na velha aliança, então eles traziam esse ranço, esse orgulho. Só a gente é salvo, eles, os gentios aí, são perdidos, eles são pagãos. Paulo diz: não, no prumo de Deus todos pecaram, não há justo nenhum sequer. Você não é melhor do que ele porque você é judeu. Não, tanto o judeu como o grego está na mesma condição, é tudo pecador. Porque o nosso pai Adão pecou lá, lascou tudo, contaminou, foi todo mundo. Então nós que estamos aqui dentro, agradecemos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tão pecadores quanto os outros. É que Deus, pela sua graça, Ele nos alcançou. Então nunca compare a sua vida com a de ninguém, porque você não é juiz sobre ninguém. Ah, mas então eu tenho que tolerar a mentira, o engano, a imoralidade. Não. Fale contra o engano, fale contra a mentira, fale contra a imoralidade, fale contra a idolatria, mas fale de acordo com a palavra de Deus, não com as suas palavras. Sua palavra não serve nada, não é o que você acha. Ah, eu acho isso, eu acho. Não, você não acha, larga a mão de achar. Deixa esse achismo para lá. É a palavra de Deus. E ela é juiz sobre todos nós. Todos são pecadores. Então, temos que tomar cuidado, tanto com a libertinagem, como com o legalismo. Você não é melhor do que ninguém. Esqueça, se não for a graça, e unicamente a graça de Deus, eu e você está perdido, como qualquer outro pecador, está perdido. Porque Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que Ele não poderia tolerar nenhum erro nosso. Ele teria que nos punir. Mas porque Ele nos ama, Ele entrega o seu Filho, Ele próprio paga o nosso resgate, a propiciação. Ele vai lá e paga. E é dessa forma que eu e você somos salvos. Você pode olhar para a sua vida hoje, e você que está aí também acompanhando através dessa transmissão e que vai acompanhar, você mesmo olhe para a sua vida e veja se de fato você tem comunhão com Deus. Você pode achar que você é salvo e você não é. E também você pode ser e estar com medo de não ser. E viver com medo também é a pior coisa que tem. A pessoa vive atormentada. O bom é viver seguro, viver em paz, saber que você está nas mãos de Deus e que a graça dele te alcançou, te transformou num novo homem, numa nova mulher, e que nós só estamos esperando o dia de encontrarmos com o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Tome cuidado com isso aí. Se nós lermos essa carta toda, ela vai nos ensinar muita coisa. Olha a outra lição importante aqui no versículo 9, é que nós adiantamos, né? Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Essa é uma condição que faz parte da vida daquele que teve um encontro com Deus. Ele tem consciência que ele é pecador. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, se tem uma coisa que nós temos que pedir a Deus todos os dias, é o quê? Perdão. Todos os dias. Todos os dias. Aliás, Jesus ensinou isso. Lá na oração do Pai Nosso ele diz isso. Perdoa os nossos pecados. O problema é a lição que tem lá, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a moeda de troca dá perdão, recebe perdão. É mais do que óbvio. A lei da semeadura. Só posso escolher o que eu? Lá em Mateus capítulo 5, o sermão do monte, tem um versículo que para mim, tá? Escolha o seu. Esse aí eu escolhi. Vou patentear ele.
É o versículo que para mim mais eu gosto na Escritura. Bem-aventurado são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pois é. Só pode alcançar misericórdia quem tem. Pois é. Queremos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar as pessoas. Achamos que o nosso pecado é sempre mais suave do que o dos outros. Não. O seu é tão grave quanto o das outras pessoas. Quem foi que deixou você avaliar? Da onde surgiu isso aí na sua cabeça? Que o seu, não. Olhando bem para a minha vida, até que não é. Não é. Qualquer coisa que você fizer é muito grave. Porque Deus é tão santo que é muito grave. É muito grave. É muito grave. E nós dependemos dele. Qual é o papel nosso, uma vez que temos um encontro com Deus? É termos essa consciência. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Imagina, ele é o juiz e nós somos os réus. Na mão dele está o perdão. Eu tenho que ir lá na presença dele e admitir, dizer: eu sou culpado. Mas não é igualzinho a gente faz assim no atacado não, tá? Perdoa todos os meus pecados. Assim você não vai ter consciência do que você fez nunca. Escolha um cantinho da sua casa onde ninguém discute e vai lá e fale qual foi o pecado para você ver. Faça esse teste. Você vê que gostoso? É gostoso, bispo? Claro que não. Faz um teste para você ver. Deus, hoje, se fulano visse o que eu falei dele hoje, eu imagino a guerra que ia dar, porque hoje eu dei com a língua nos dentes, hein? Falei o que eu sabia, o que eu não sabia, mas falei. Hoje eu vou falar, eu detonei o outro. Pois é. Agora tem que dizer para Deus que não era para ter falado, se arrepender e pedir. Eu estou usando esse exemplo, podia ser outro também, né? Qualquer outro, você encaixa ele aí, tá bom? E aí? Só assim para a gente ter a gravidade daquilo que a gente fez. Mas não, o pecado tem entrado porta dentro e a gente está convivendo com ele achando que é tudo normal, que é comum. Não, isso aí todo mundo faz, né? Afinal de contas não tem ninguém perfeito, né? Mas ele fez um pedido para Abraão. Esse pedido continua em vigor. Quando ele chama Abraão, ele diz a Abraão assim: anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Está em vigor esse pedido? Está em vigor. Não, mas ele pediu para Abraão que não dá. Pois é, essa é a ideia. É lutando contra a carne dia após dia. Todos os dias. Em vista do que eu era, eu já estou bom. Está bom para ir para o inferno. Não, não é assim. Deus transforma. Confesse, admita: eu errei aqui, eu pequei. Tem gente que vai, como diz lá no livro de Tiago, capítulo 2, capítulo 1 e 2, né? Todo aquele texto ali vai tratar desse assunto. E ele vai dizer que nós temos, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. E lá Tiago também está falando da ira. Sabe o que ele está dizendo? Que nada a gente pode deixar para resolver depois. Não deixa acumular, não. Fica uns 3 dias sem tirar o lixo da sua casa. Como é que vai ficar a sua casa? Como é que vai ficar a sua casa? Joga resto de comida assim no lixo lá e deixa lá para você ver. Não, sexta-feira eu tiro o lixo. Tá bom. Vê se você aguenta. Segundo, terceiro dia, além de você não aguentar o odor, já tem bigato, tem tudo lá. Pois é. A ideia é que quando erramos, temos que voltar imediatamente atrás. Imediatamente. Porque quando se demora, pode alcançar também o perdão. Pode ser que dê tempo. Mas pode ter sequela. Como Sansão. Sansão demorou um pouquinho para voltar. E quando ele voltou? Mas ele voltou? Voltou. Mas voltou como?
Ah, voltou com bastante sequela, né? Já pensou um juiz de Israel cego dos 2 olhos, vazado com uma lança? Primeiro o pecado cegou espiritualmente, depois cegou ele mesmo fisicamente, e trouxe vergonha para todo Israel. Sabe qual é o pedido dele para Deus para tirar essa vergonha? O pedido é entregar a sua vida para lavar a sua honra. Quando ele pede para Deus, seja comigo mais essa vez, e ele apoia nas pilastras lá da estrutura e vem tudo ao chão e ele mata todo mundo, mas ele morre também. Ele teve que pagar com a própria vida. Cuidado, hein? Ele, quando entrou também, ele pensou: eu tiro uma casquinha dessa mulher e depois eu saio fora. É? Cuidado, hein? De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele vai ter que colher. E tem um detalhe, não tem onde esconder não, tá? A flecha que encontrou Acabe, ela encontra eu e você também. E ela encontra a junta da armadura também. Não adianta estar da armadura e nem estar escondido. Ela vai encontrar. Porque aquela flecha era o juízo de Deus. E ela encontrou Acabe lá no meio. A Bíblia diz que o cara jogou a flecha ao nada. Ao nada? Não. Deus tinha um endereço para ela e foi. Irmão, era improvável acertar uma flecha na junta da armadura. Mas acertou. Não adiantou nem esconder e nem estar de armadura. Foi pego. E a flecha encontrou ele. Pá! Psiu. Você que me assiste. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ah, dá até medo de ouvir isso. Que bom. Que bom. É bom que dê mesmo. Quem sabe assim a gente volta atrás. Ah, mas não tem jeito para mim? Tem. Qual? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Você que está aqui e você que está me ouvindo agora, Ele pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade agora. Ele pode. Ai, que coisa boa. Se você pegar e falar assim: eu dou tudo que eu tenho. Eu dou meu carro, minha casa, meu dinheiro. Eu dou tudo para Deus me perdoar. Não. Você não consegue comprar. Se juntar todo o dinheiro do mundo também não dá. E se eu tirar a minha vida? Não, não dá também. Não dá, não tem jeito. Isso é gratuito. Qual a condição? Crer nele, confessar, pedir perdão e ser perdoado. Ai, que coisa boa. Você não precisa fazer sacrifício, nem você que está aqui, nem você que me assiste. Como até hoje você vai encontrar a igreja aí mandando você dar a sua casa, o seu carro, Não dê nada não. Fica a sua casa, fica o seu carro, fica com tudo. Isso aí acontecia lá quando Martim Lutero se converteu, acontecia isso aí. As teses dele, aos 95, a maioria para falar sobre isso aí. O Papa vendia, né, o perdão do pecado. A pessoa comprava um documento e eles diziam que quando a moeda caísse no cofre, a sua alma saía do purgatório e ia direto para o céu. E sem contar que eles vendiam o crânio, né, dizia que era o crânio de João, pedaço da arca, osso, não sei do que. Não. O perdão de Deus é de graça. Você não paga nada. De graça. Quem pagou foi Ele. E o sacrifício dele não é pela metade, não. É completo. Pode ficar tranquilo. Amém? Guarde isso no seu coração.
Eu queria encorajar você. Essa carta aqui, ó, são 5, né? 5 capítulos essa carta. Leia na sua casa. O tema principal aqui é a segurança da salvação. Aqueles que de fato temem a Deus e andam com Ele, esses estão seguros. Amém? Não sai daqui traumatizado, com medo, não. Você está seguro. Você é alguém que foi transformado, você é alguém que ama a verdade de Deus, então você está seguro. Fique tranquilo. A segurança não está na sua mão. Ah, mas eu cometi isso. Peça perdão. Mas não viva atormentado, não. Peça perdão. Ponha para fora. Confesse. E creia no perdão. Amém? Fique de pé no seu lugar. Contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero viver, cantar só para Ele. Viver para Deus. A natureza humana conhece o meu passado, meu a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos consertarmos contigo. Nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Salvador, e que não há outro. Não há outra alternativa, não há outro refúgio. O Senhor é o único que salva, que perdoa pecados, que transforma. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que essa palavra fique gravada
no nosso coração. Que nós possamos ser encorajados, fortalecidos, a ponto de abrirmos mão de tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que o Senhor condena, que possamos abrir mão desse mundo por amor a Ti. Meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, transforma o nosso ser, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Certamente todos nós aqui temos algo a confessar a Ti. Aqui todos são pecadores, todos são dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, aleluia. Sei que tem Senhor, aleluia. Da minha adoração, mas não há outro além de Ti, ocupando Teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo, a minha fidelidade a Ti, nós cremos na Tua palavra e no sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos por essa tremenda oportunidade que estamos recebendo nesta manhã. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, graças a Deus, bem forte para Jesus.